Meu café fica vermelho, não, Luiz. Loucura, né? Café bom. E aí, rapaziada, bem-vindos harperianos a mais um vídeo. E esse vídeo eu vou falar um pouquinho das minhas inspirações pro Batalha dos Mares. É a segunda vez que eu tô gravando aqui, então eu espero que ele fique um pouquinho melhor e um pouquinho mais coeso com algumas questões. Vamos lá? Bom, primeiramente eu tenho que ressaltar aqui que os livros que eu vou apresentar nesse vídeo não foram usados como inspirações profundas para a Batalha dos Mares. Batalha dos Mares, na minha opinião, ele teve uma inspiração muito mais em World of Warships, esse jogo que eu odeio ultimamente. Eu odeio World of Warships, mas tá lá eu em live jogando World of Warships. Impressionante. E em alguns animes, inclusive no último vídeo falando sobre animes e livros, eu citei os animes que me inspiraram a escrever Batalha dos Mares, né? Collis, Orlane, Arpeg of Full Steel e alguns outros, na verdade mais um outro. Então, os livros que eu vou falar aqui foram livros que me ajudaram a escrever por causa da temática dos livros em si, beleza? E não necessariamente esteve em inspirações diretas. Então, vamos começar. Eu quero começar com uma dobradinha, que é maravilhoso, que é Battlefield. Battlefield me inspirou um pouquinho a escrever Batalha dos Mares pelo fato de ser uma guerra fictícia, né? Tipo, o livro é uma guerra fictícia que acontece no mundo atual, meio que uma guerra de inteligência e tal. E principalmente não no Battlefield 4, né? Esse livro aqui eu li esse ano, é mais o Battlefield 3, que eu li bem antes de escrever Batalha dos Mares e eu gosto pra caramba. Inclusive tem marcações, as marcações estão na lateral do livro porque não cabe marcação na parte de cima. Tem a margem dele de cima para baixo é muito pequena. Tem as marcações estão embaixo. Bom, vamos lá. Battlefield 3, se eu não me engano, faz tempo que eu li esse livro, então não lembro totalmente da história. Ela acontece uma guerra, se eu não me engano, no Afeganistão ou no Iraque. E é os caras tentando impedir uma terceira guerra mundial e toda uma parada bem louca lá. O livro me inspira por causa justamente do fator guerra, né? Então, guerra, Batalha dos Mares, já entendeu, né? O Battlefield 4, mesmo não sendo inspiração direta para o primeiro livro de Batalha dos Mares, ele fala sobre uma guerra na China e é basicamente o mesmo personagem do primeiro livro, indo ter que fazer umas paradas na China, ter que resolver umas treta lá e é isso. Tá? Guerra, né, espionagem, treta, esse maluco meio poderoso que precisa ser derrubado, parada louca. Próximo livro que eu gostaria de citar aqui é o Segunda Pátria, do Miguel Sanches Neto. Segunda Pátria, na minha opinião, ele não é um incrível livro, tá? Se eu não me engano, eles são 3 histórias, mas que elas não se juntam no final, então meio que elas ficam sem resolução, porque o livro é dividido em partes, e meio que as histórias não se juntam no final da história do livro, né, como uma conclusão. Porém, tem algumas coisas que me chamam muito a atenção nesse livro. A primeira é a ideia de que o Brasil, né, durante a Segunda Guerra, se aliou à Alemanha nazista, então basicamente o Sul se tornou uma colônia alemã nazista. Então você vê uma das primeiras histórias, é basicamente um professor que é negro e ele acaba sendo enviado por campo de concentração. Numa outra parte você vê também um moço que já está no campo de concentração, tendo que sofrer alguns abusos. É um pouco pesada essa cena. E na terceira parte você vê uma moça sulista, meio que sendo concubina do Hitler, que é interessante. Então o livro tem coisas interessantes, tem coisas boas. A inspiração que eu tiro dele para escrever Batalha dos Mares é o fator mundo paralelo, onde o nazismo dominou o Brasil. Então, eu acho que é esse o motivo do nome do livro se chama Segunda Pátria. Eu, sinceramente, no futuro, talvez daria uma segunda chance a esse livro e traria para vocês algum review, uma coisa mais crítica sobre esse livro, do que simplesmente falar o que eu acabei de falar. Mas é isso. Eu não terminei ele porque justamente o final dele não me prendeu, porque todas essas questões aí, mas eu acho que eu leria de novo e repensaria nele. Eu vou citar aqui a saga do Assassin's Creed, mais pelo fato de acontecer no passado, com elementos do futuro, tá?
Se eu fosse citar realmente um livro retrofuturista, eu citaria Partenon Místico ou Lição de Anatomia. Porém, eu só li esses livros muito depois de concluir Batalha dos Mares, então eu acho que não é justo colocar esses livros aqui como inspiração a ter escrito meu livro. Porém, eu coloco Assassin's Creed justamente pelo fator de voltar no tempo e reescrever a história a partir de um determinado momento, que eu acho bem legal pra caramba. E por isso que Batalha dos Mares acontece em 1945, mas se não acontecesse também, seria meio estranho, mas tudo bem. Não sei se todo mundo sabe, se todo mundo percebeu, mas Batalha dos Mares é um thriller político, que teoricamente é o que Battlefield é. Só que o que me inspirou a ser realmente um thriller, eu vou indicar de novo, e Netflix, cadê a série Netflix? Cadê a série? Quero série Netflix. É The Game. The Game conta a história, e eu acho que eu já falei da história desse cara, desse livro aqui no primeiro vídeo que eu fiz, mas não custa nada relembrar. Tá desgostoso com a vida, encontra um celular, e esse celular, ele recebe uma mensagem no celular que manda ele fazer algumas missões, e ele se envolve em um monte de parada complicada de sair. E então, eu julgo ele como uma minha inspiração do thriller, do suspense, da coisa que leva a outra e meio que acaba com tudo no final, entendeu? E é muito bom, eu acho maravilhoso esse livro. Eu acho que não poderia faltar fontes históricas para a Batalha dos Mares, inclusive para deixar pelo menos o segundo livro um pouco mais fundamentado. Eu vou ler esse livro aqui, tá para eu ler, inclusive que eu ler antes do final do ano, que é A Guerra Aérea, do David Baker. Eu li só o prólogo desse livro aqui, que eu li inteiro, para deixar o livro um pouquinho mais realistic, trazer um pouquinho mais de realidade, um pouquinho mais de profundidade para todo o universo. E um livro histórico que ajudou um pouco foi Código das Profundezas. É um livro histórico jornalístico que fala sobre os submarinistas argentinos durante a Batalha das Maldivas, durante a Guerra das Malvinas. Malvinas, Falklands. Vamos falar em inglês, porque daí não tem confusão. Na Batalha das Falklands, beleza? Algum argentino aqui vai me dar um tiro. Tô nem aí. Como a própria premissa diz, ele conta um pouquinho das dificuldades da marinha argentina durante a guerra, os submarinos que estavam precários, de alguns acontecimentos durante a Guerra das Malvinas, das Falklands. Não vou falar Falklands, para não falar Malvinas ou Maldivas. Eu sei que tem diferença nas ilhas, tá? Uma fica no Índico, se eu não me engano, e a outra fica, no Atlântico Sul. Eu sempre me confundo. E ele conta um pouquinho como é essa vivência, como foi um pouco da guerra, os submarinos, a falta de preparo de alguns submarinistas, a falta de recurso da Argentina na época da guerra e um monte de coisa. Inclusive, quem sabe no futuro, acho que o livro vale uma releitura. Ele tem bastante material fotográfico aqui também, então eu acho que esse livro ele vale uma releitura futura, para se lembrar de umas coisinhas aí. Mas é isso, meu livro é bom. Então, rapaziada, esse foi o vídeo mostrando alguns livros que foram de inspiração, de base para a Batalha dos Mares, porque, como eu disse no início do no início do vídeo, a maioria das inspirações veio de fontes diferenciadas, tipo animes e o World of Warships, especificamente o World of Warships. Até porque eu uso o World of Warships como estaleiro virtual, então geralmente eu fico vendo os navios no World of Warships para descrever eles aqui dentro para vocês. E, bom, rapaziada, é isso. Quem quiser comprar meu livro está disponível na Amazon e na loja da editora. O link está aqui no comentário, beleza? E também avisando, eu já fiz um vídeo no meu primeiro canal de games, que também vai estar aí no link no comentário, falando sobre as músicas que tocam aqui nesse livro e como é a minha inspiração para escrever,
é bem aleatório, é um vídeo que muita pouca gente entendeu, mas é isso aí. E, bom, vai estar lá. Eu tô pensando em reupar aqueles vídeos aqui nesse canal, por motivos de sim. Mas se você quiser ver, não tem uma playlist das músicas que tocam em Batalha dos Mares ainda no Spotify, mas quem sabe quando lançar o segundo, não é mesmo? Então é isso, certo? Fiquem bem. Até o próximo vídeo e tchau.